Nós estamos numa região deserta, estamos a mais de 200 quilômetros da nossa cidade, mas esse lugar que nós estamos indo nesse momento é um lugar especial. Uma tragédia, mas uma tragédia de verdade, que quanto mais a gente pensa que já viu tudo, mais um fato acontece. Lá atrás, onde nós vamos agora, você vai conhecer a história de Sebastião, sua esposa e de seu filho, que liberaram, ele já morreu, não tem problema, é Joãozinho. Padre Nenê, mais uma história envolvendo, nesta região que nós estamos aqui, a mais de 200 quilômetros, morte e envolvendo, acima de tudo, histórias sombrias e terríveis. Otímio, cada localidade dessa que nós estamos é uma história cada vez mais chamativa e também tenebrosas. Por quê? Porque essa história agora de seu Sebastião é uma história bem tenebrosa e chocante, né? Que até a gente contando me dá arrepios e fico até triste, né? De uma cena dessa que aconteceu, porque infelizmente essa região aqui já é esperado para esse tipo de fenômenos, porque quando as coisas não acontecem de um jeito, acontece de outro. Mas que essa foi de arrepiar cabelo, foi. Porque uma situação bem complicada, viu? A de seu Sebastião com a esposa e o filho. Enquanto o Padre Nenê falava, eu estava observando, tem um cachorro seguindo a gente aqui, ó. Esse cachorrinho está assustado. Deve ser de algum vaqueiro. A vizinhança aqui. Gente, vejam como isso aqui, essa estrada, ela dá acesso a vários locais. São lagos, casas, tem casas de farinha, tem muita coisa aqui que chama a atenção. Interessante é esse lago aqui, olha. Água verde, ó. Eu nunca tinha visto dessa qualidade. Olha a água. Observe, gente, que é muito mato, não tem plantação aqui. Vendo? É o limo, né, Padre? É cheio de lima. Você vê lá, Jair, ó. Aqui é o único barulho aqui são das abelhas e dos pássaros. Seu Sebastião era um cara tão trabalhador, tão inteligente. Hoje o que resta? Só mata. Olha aí, olha. Essa roça aqui, ó, gente, mostra aqui, Jair, levanta a câmera. Essa roça pertencia a seu Sebastião, mas vejam que não tem mais capim, não tem mais nenhuma plantação, apenas mato, porque depois que ele morreu, ninguém mais, não sei se por medo, não sei se pela maldição, pela história brutal que aconteceu na família, que se abateu sobre a família dele, mas o fato é que a roça está totalmente abandonada. Nós estamos a alguns metros da casa dele, era uma casinha pequena, singela, morava ele. Uma casa pequena, eu cheguei a ver aqui na estante, eu vim aqui para casa. Eu passando agora aqui, me jogaram uma pedrinha. Uma pedra? Foi. Sentiu? Olha que jogaram em mim, olha. Enquanto a gente gravava aqui, o Padre Nenê disse que jogaram uma pedra nele nas pernas. Jogaram essa pedra aqui. Geralmente essas pedras, elas indicam que existem presenças, né, Padre Nenê? Existe, Eutiminho, e não é tão pouco o que vem acontecendo aqui nessa localidade que o pessoal já deixaram até de passar aqui por esse caminho, né? Pelos fenômenos que estão vendo, né? As coisas que vêm acontecendo, os fenômenos, as aparições, né? Então é um negócio bem complicado e não deixaram de me procurar para vir aqui para a gente fazer aqui essa investigação, porque os moradores já estão preocupados com a situação, com o fenômeno que está vendo aqui nessa localidade. Quando a gente chegar na casa de seu Sebastião, casinha pequena, uma casinha de sapé, e que eu acho estranho muito, uma coisa que não bate nessa história, é um homem com uma fazenda desse tamanho morando numa casa de sapé. É uma contradição muito grande nessa história, por que será? Pela tragédia ou será que... Eu não entendi ainda. Pessoas humildes, Otiminho, que às vezes tem a terra, mas não tem condições de fazer uma casa, né? Talvez aí uma herança, uma coisa e outra. Eu sei que essa história aí é uma história bem complicada. Por quê? Por que é complicada? Porque seu Sebastião era um cara inteligente, era um cara que tinha seus bons terrenos, suas coisas, mas morava numa casa humilde, simples, né? A sua esposa vivia doente, né? E ela vivia com seus problemas de saúde, mas difícil a cidade, que daqui para a cidade é longe. Mas ele vivia aqui nessa localidade, mas sua esposa e seu filho. E as coisas foram acontecendo ao contrário e chegou ao ponto que chegou, né? São os mistérios do mundo, como a gente diz. Esta é a casa de sapé, onde morou seu Sebastião
a esposa e o seu filho Joãozinho. Casa pequena, singela. Acredito eu que essa roça que ele tinha dá uns duas ou três tarefas aproximadamente, que hoje é tudo mato. E nós vamos mostrar para você o lugar, a história do seu Sebastião. Olha, gente, eu vou contar a história lá para você entender. Na casa de seu Sebastião, aqui onde a gente está. Que coisa linda, né? Por isso que eu gosto de mostrar os locais. Pode abrir aqui, Padre? Como é fresco aqui, Otímio. O vento gostoso, hein? Tudo abandonado. Gente, tá abandonado porque isso aqui tem muito tempo que aconteceu a história. E ao lado aqui, aqui já mostra ao lado, era roça. 3 tarefas ou talvez 4 tarefas de terra que está abandonada. Uma árvore linda que nós podíamos sentir a brisa. Que lugar maravilhoso, né? Se não fosse essa tragédia. Gente, seu Sebastião morou aqui por muito tempo. Só que ele, quando dormia aqui com a mulher, acredito eu que não tem mais nada. Aqui não tem mais nada, hein, gente? A casa eu vou mostrar para você, pedi a gente para mostrar. Só tem restos aqui ainda de porta. Como a história é antiga, já é muito antiga e aqui não mora mais ninguém, não tem mais nada. Mas o que aconteceu? O seu Sebastião morava aqui, com a esposa dormia ali, tinha um fogãozinho simples, 3 tarefinhas de terra. E ele, com o passar do tempo, era um homem trabalhador, não era um homem que fazia nada de errado. Com o tempo, o que aconteceu? Ele começou a ter visões de um mundo sobrenatural. Ele começou a ter a visão de que uma criatura o perseguia. Ele gritava muito à noite. Com isso ele começou a beber bastante. E a mulher, mas Sebastião, por que você bebe tanto? Não sei, mulher, ele é agitado, ele mudou. O comportamento dele mudou, Padre, a partir desses sonhos que ele tinha de uma criatura que o perseguia. Sim, com certeza. Seu Sebastião foi mudando o comportamento, seu Sebastião foi ficando numa situação meio complicada, entendeu? Bebendo muito, perdendo as suas noções dos seus negócios, das suas coisas, e ele foi se destruindo aos poucos. Vem cá, vou mostrar a casa. Com o tempo, isso foi aumentando. Jair, vamos mostrar a casa aqui, por favor. Depois você vem por fora aqui, tá, Jair? O que aconteceu depois foi que ele, num desses sonhos, num desses ataques do sonho, ele acabou matando a mulher com as próprias mãos. Um presságio, certamente de um mundo sobrenatural ou de algum espírito ruim que estava possuindo o seu ser. Ele foi preso, alguns anos se passaram, o filho ficou com a irmã da esposa dele e ele voltou para cá depois de algum tempo. Só que não foi mais o mesmo. Sebastião começou a beber, Sebastião continuou com seus sonhos, tudo voltou ao que era antes. Mas dessa vez, muito pior, porque com ele estava o seu filho. Os familiares da esposa queriam levar o filho, ele não queria deixar, foi uma batalha judicial, ele acabou ficando com o filho, mas tinha um vício muito grande da cachaça, certamente, Pai Nenê, a cachaça pelas suas assombrações e seus medos. O espírito maligno, né? Porque o vício da embriaguez é um espírito. E esse espírito destrói muito a vida das pessoas. E foi um desses espíritos de embriaguez, espírito maligno, que destruiu a vida do seu Sebastião, né? Que ele acabou matando a esposa através do vício de embriaguez, começou a ciumeira, começou as estribeiras, a doideira, e para ele realmente estava acontecendo alguma coisa, e com ela, sem ela merecer, e ele afindou matando. Através de quê? Do espírito maligno, que é a cachaça. E aí ficou nesse sofrimento terrível, foi preso, né? E o menino ficou a poder da família, depois ele saiu, mas continuou, quando chegou, passou um tempo, mas continuou novamente na mesma vida. Força do poder do sobrenatural. Afasta um pouquinho, Jair. Mostra aqui essa casinha de sapé. Tô vendo aqui. Afasta um pouquinho, Jair. Gente, o pior aconteceu. Olha como isso aqui era bonito. Certamente caiu tudo. Tinha uma varandazinha, gente, feita de madeira, de um modo bem típico. Com o tempo, essa coisa foi piorando. Sabe o que aconteceu aqui? Numa certa manhã de domingo, isso aqui tinha porta, certamente existe até o resto de porta ali. Vieram aqui à casa. Quando entraram,
Sebastião estava morto, ao seu lado. Tinha quantos anos a criança, pai? Estava o Joãozinho morto ao lado do pai. O menino. Aproximadamente 11 anos. 11 anos. 11 anos. O pior de toda essa história que eu estou contando para vocês é que não se sabe ao certo o motivo pelo qual o pai se matou e o filho foi morto. Como isso já aconteceu há muito tempo, nós estamos numa região rural, eu acredito que uma perícia, pai Neném, acredito que nada foi feito e apenas a criança foi enterrada e hoje o mistério continua. O fato é que a casa está desabitada e as pessoas que passam ali na frente, Jerry, sempre veem gritos aqui e veem sombras e como se fossem fantasmas aqui passando em frente da casa. Várias vezes, até de dia mesmo, até de dia as pessoas veem esses fenômenos aqui nessa estrada aí. Vai, volta pra cá, sobe pra lá, é um negócio bem terrível. A família toda inteira, as 3 pessoas mortas aqui, provavelmente os seus espíritos continua na mesma localidade. Habitam esse lugar. E nós vamos voltar aqui. Eu te mostrei uma história dramática, triste, onde as forças sobrenaturais atuaram e dizimaram essa família. Voltamos à noite.